Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é o Felipe, plantonista de Geografia do Poliedro. Vamos agora explorar uma questão teórica que vai tratar principalmente das principais diferenças entre o liberalismo econômico e o neoliberalismo. Antes de mais nada, é fundamental a gente perceber que tanto o liberalismo quanto o neoliberalismo baseiam-se essencialmente nos mesmos princípios, em particular, no princípio de baixa intervenção do Estado na economia. Eles partem do pressuposto de que quanto menor a regulação e menor a interferência do Estado na economia, mais liberdade os agentes, principalmente as empresas, vão ter para agir, melhor vai ser a alocação de recursos na economia e assim mais progresso e crescimento econômico vai ser gerado. Essas são as ideias principais que permeiam a mentalidade liberal e neoliberal. Mas já que eles são tão parecidos assim, quais são as principais diferenças? Ou qual a grande diferença entre eles? Fundamentalmente, a diferença vai estar no contexto histórico no qual eles estão inseridos e foram criados. O liberalismo surge no século XVIII, tendo como grande expoente o economista britânico Adam Smith. Era ali o início, na verdade, da primeira Revolução Industrial, um período no qual o capitalismo, como a gente conhece hoje, estava em desenvolvimento ainda. Já o neoliberalismo ele surge muito tempo depois, já no século XX, lá para a década de 70 para 80. E ele surge, na verdade, como uma tentativa de retomar vários dos princípios ideais liberais que tinham sido abandonados, principalmente desde a década de 30 do século XX, quando a gente tem a Grande Depressão que ocorre depois do crack da Bolsa de Nova York. E é um período marcado aí pela ascensão das ideias keynesianas. Essa retomada dos ideais liberais que ocorreu no neoliberalismo foi puxada principalmente pela eleição do Ronald Reagan lá nos Estados Unidos e da Margaret Thatcher lá no Reino Unido. Esse movimento ganhou bastante força nos países desenvolvidos, principalmente na Europa e nos Estados Unidos a partir da década de 80, principalmente, e se espalhou, inclusive, para vários países periféricos, principalmente a partir da década de 90, com o fim da União Soviética. Né? O próprio Brasil, a partir da década de 90, passou a adotar uma política cada vez mais neoliberal. Qual que é a grande diferença, então, dos princípios liberais para neoliberais? Na verdade, eles são bem parecidos. A grande diferença é que agora, né, década de 70 para 80, o mundo está muito mais tecnificado, a gente está na era da globalização, com grande expansão de atividades comerciais e econômicas, e existem grandes diferenças também. Você veja, por exemplo, né, o sistema educacional era minúsculo na época da Revolução Industrial, na época do Adam Smith, né, no início do liberalismo, e ele se expandiu imensamente ao longo do século XIX e XX. A mesma coisa a gente pode dizer para o sistema de saúde público, para o sistema de transporte, etc. E boa parte dos investimentos para a expansão desses serviços que eram ofertados à população foi feita com base na participação do Estado. Principalmente a partir da década de 30, dos anos 30, né, com um predomínio cada vez maior dos ideais keynesianos, né, que permitiram a montagem de uma grande infraestrutura social que era, em geral, financiada pelo Estado. Tudo bem? É por isso que a gente pode afirmar que desde a década de 70, com a expansão do neoliberalismo, há uma tentativa de rompimento com os ideais keynesianos que haviam se consolidado, principalmente na Europa ali, a partir dos anos 30, como a gente comentou várias vezes, né, responsável, por exemplo, pela formação ali do chamado welfare state, né, aquele sistema no qual o Estado busca ofertar uma série de serviços públicos para a população. O receituário aí neoliberal, nesse novo contexto, então, vai se caracterizar principalmente por práticas que não eram tão comuns no período liberal, como, por exemplo, programas de privatização de empresas estatais e de serviços públicos, a desregulamentação da economia, né, a ideia de que o Estado, estabelecendo menos regras, isso torna a economia mais livre e mais eficiente, a flexibilização de leis trabalhistas também, para favorecer as empresas, a disciplina fiscal, né, para evitar o elevado endividamento dos estados e também a abertura comercial para facilitar as trocas comerciais que aumentaram imensamente no mundo desde o período lá da primeira revolução industrial, né? Na globalização isso cresceu imensamente. Tudo bem? Então essas são as principais diferenças. Na verdade, existem muito mais semelhanças do que diferenças. As diferenças estão basicamente restritas aí ao contexto histórico no qual o neoliberalismo ocorre em relação ao liberalismo, mas basicamente constituem a mesma coisa, o mesmo processo, os mesmos ideais em períodos históricos diferentes. Tudo bem? Espero que tenha ajudado e até mais.